A paz do Senhor, queridos, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa neste momento, seja sobre a sua vida nesse momento. Seja muito bem-vindo aí, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Que bom que nós temos mais essa manhã com Deus, hoje dia 7 de maio de 2021. E nós vamos compartilhar uma palavra poderosíssima de Deus para o seu coração. Eu queria que você, em nome de Jesus, acreditasse que Deus pode, neste momento, trazer uma palavra muito forte ao seu coração. Eu quero lhe perguntar já a respeito assim, como você vê a ressurreição de Cristo? Como você vê? Como você interpreta tudo isso quando se fala de ressurreição? Qual é a tua capacidade de crer, de entender, de confiar nisso? Porque talvez se você tiver dúvida disso, talvez você está vivendo um evangelho do qual não está sendo real para a sua vida. É muito importante você compreender que o evangelho do Senhor ele tem total validade. Mas a partir do momento que eu entender a ressurreição para a minha vida, ressurreição de Cristo Jesus. Muito bem, hoje vamos inicialmente falar sobre isso. Eu queria pedir para você aquela gentileza de você poder compartilhar agora com todos os teus amigos essa palavra. É uma palavra forte, é uma palavra que eu quero neste momento pedir para você assim, sabe, você se esmerar em compartilhar e em estar conosco aqui, porque ela certamente vai ser uma palavra forte ao seu e ao meu coração. Bora lá então? Vamos orar, vamos pedir a Deus a direção, porque se Deus não dirigir, nada pode ser sobre a nossa vida, não é verdade? Que bom que temos várias pessoas conosco aqui já, isso nos alegra, nos motiva, isso nos impulsiona a fazermos e a fazermos com mais alegria ainda. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, quero agora me achegar em Cristo Jesus junto com cada um dos meus irmãos, para que nós possamos compartilhar esta palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, agora, ó Deus, ouvindo esta palavra, quem está ouvindo, tanto eu que estou ministrando, mas possamos sermos ministrados, que esta palavra possa, nesta manhã, ser um divisor de águas, ser um bálsamo a ser transformador sobre as nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento, dá-nos atenção, dá-nos compreensão da Tua palavra e que em nome de Jesus Cristo haja vida, haja transformação, haja milagre, haja alegria, haja vitória sobre a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos, em o nome de Jesus. Muito bem, amados, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 15, capítulo grande, hein? Esse capítulo aqui dá pano para manga para a gente conseguir falar ele dentro de poucos minutos, hein? Mas vamos lá, vamos seriamente a esse capítulo, porque ele é de uma importância, de uma relevância que você não tem ideia, muito importante mesmo. Faça como alguns já estão fazendo e compartilhando aí esse vídeo. Faz isso, se você puder, compartilhe ele aí para outras pessoas serem abençoadas. Muito bem, o texto vai começar dizendo assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tem pregado. Paulo estava falando à igreja: eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, e no qual também estáis firmes. Olha o versículo 2: pelo qual também sois salvos e guardastes na memória o que vos preguei, e não crestes em vão. Você está crendo em vão? Você está servindo a Deus em vão? Você está, seguindo a carreira cristã em vão? Ou você tem consciência de que você está seguindo a carreira cristã, a mais preciosa? Você tem convicção disso? Muito bem. O que se deve ter mesmo é convicção de que o evangelho realmente
o poder libertador de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos que ter convicção disso. Não podemos servir a um evangelho meramente em vão, ou seja, perdermos tempo. Eu me lembro que um pregador uma vez pregou uma mensagem muito pesada e ele disse assim: olha, se você não está servindo a Deus direito, vai curtir o mundo. Ele era muito radical. E ele disse: se você está dentro da igreja, não está servindo a Deus de verdade, vai curtir o mundo, vai para a farra. Porque não adianta nada, é isso que ele quis dizer, não adianta nada você estar dentro da igreja e não estar servindo a Deus, sabe, com integridade, ou seja, servindo a Deus de uma maneira plena. Muito bem, existe então uma forma da pessoa servir o evangelho e estar perdendo tempo? Existe. Principalmente quando não se entende, não se crê perfeitamente na obra da ressurreição. Era isso que a igreja de Corinto estava sofrendo, porque a igreja de Corinto, ela creu, porque de certa forma faz parte da igreja primitiva, e muitos ali eram testemunhas da ressurreição de Cristo, testemunhas ocular, no sentido de que eles viram Cristo ressurreto, eles viram o Cristo que foi pregado na cruz, morreu, mas eles viram Cristo andando por alguns dias na terra antes da sua ascensão. Então veja bem, o que a igreja de Corinto precisava firmar na sua mente era assim: a igreja cria na ressurreição de Jesus. Muitos, não todos, não é? Muitos criam na ressurreição de Jesus, mas muitos ali criam que Jesus ressuscitou, mas de que nós não tínhamos, ou seja, os mortos do corpo físico não tinham capacidade de voltar a ter vida depois de morto. Então ali havia uma dualidade, ou seja, as pessoas ali fomentavam dúvida. Logo, Cristo ressuscitou, mas aquele que morrer não pode ressuscitar. Então era dúvida. Então assim, o que você não pode ter com relação à ressurreição é dúvida. Primeiro, eu entendo que Cristo ressuscitou, porque eu vos entreguei primeiramente o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e ele foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Santas Escrituras. Está aqui, versículo 3 e 4, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Estamos lendo esse texto e afirmando para você, isso deve ser o alicerce da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se você entender isso, você vai conseguir olhar para a ressurreição em três aspectos. Deixa eu dizer para você, preste atenção. Em três aspectos você consegue olhar para a ressurreição. O motivo, sabe, histórico, ou seja, o fato histórico. Quando você olha para a ressurreição, você entende que é um fato histórico e bíblico, tá bom? Tem história com um H minúsculo que não é inspirado, e existe a história bíblica que é com H maiúsculo que é inspirado. Então, primeiro você olha para a ressurreição como um fato bíblico histórico. Segundo, você olha para a ressurreição com fé, porque nós hoje, como é que nós podemos crer na ressurreição? Só há uma forma de você crer na ressurreição. Como? Pela fé. Hoje nós acreditamos na ressurreição pela fé. E a terceira forma de você entender a ressurreição é pela esperança. Eu olho para a ressurreição, fato histórico e bíblico, pela fé, e eu tenho esperança de que quando eu morrer, eu ressuscitarei para o Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso é extraordinário. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você é assim: os mortos ressuscitarão? É a mesma pergunta que Paulo fez aos Coríntios. Porque os mortos ressuscitarão? Muito bem. Se eu for falar de cristianismo e perguntar, você crê que Jesus ressuscitou? Beleza, eu creio, todos nós cremos. Eu acredito que a maioria, sempre tem uma ressalva, mas a maioria crê. Mas a questão é assim: você crê então que você, após ter morrido, vai ressuscitar para o Senhor? Então essa é a questão que nós precisamos evidenciar aqui. E Paulo explicou isso
aqui dos versículos a seguir, você vai ver que dos versículos de 5 a 11, Paulo vai afirmar que, na realidade, isso para eles não existia muita dificuldade para eles entender. Primeiro, que eles vão entender que como o morto pode, isso serve para mim e para você. Se nós vamos crer na ressurreição, então entendamos, como é que eu posso crer na ressurreição de alguém que não ressuscitou? Como ele pode me dar vida? Logo, eu vou entender que essa tese está errada. Logo, eu tenho que entender que Jesus Cristo ressuscitou, porque se ele ressuscitou, aquele que ressuscitou, que tem a vida em suas mãos, ele logo pode me dar vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo nos dá vida e vida com abundância. Amém? Segundo lugar que eu entendo, e Paulo afirma essa questão de que tanto Cristo ressuscitou, como nós ressuscitaremos após a morte, é que Paulo vai dizer assim, que a Bíblia afirma isso. Veja ali no versículo que vai dizer: e o que foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Irmãos, a minha vida e a tua vida é regida de maneira soberana, de acordo com as Santas Escrituras. Não adianta, irmão. A pessoa pode falar, mas veio pandemia, o que Deus estava fazendo? Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele controla tudo. Ele sabe o porquê veio pandemia. Ele sabe o porquê a política está em crise hoje. Ele sabe o porquê tantos sinais, meteoros caindo, vulcão em erupção, terra partindo, terremotos para todos os lados, mortandade para todo lado. Você precisa entender que Deus tem o controle sobre a mão. Abra aspas aí. Abra aspas. O que se fala essa semana é o juízo de Deus. O juízo de Deus veio, agora morreu aquele ator lá, e o juízo de Deus morreu fulano. Irmãos, para. Tudo isso ainda não é o juízo. Deus está orquestrando todas as coisas e deixando assinalado na terra de que há sinais. Você lembra o que faziam com a igreja? A igreja tinha se tornado um balcão de negócio. Pregavam-se na igreja e dinheiro rolando por dentro das igrejas, pagava-se isso, pagava-se aquilo, crente gastava dinheiro para ir ver um popstar religioso ou gospel lá não sei aonde. Acabou tudo isso. Hoje você tem a igreja, você tem a família cristã, você tem o teu pastor. Hoje você passou a ver a igreja de uma forma diferente. O que Deus deu para nós? Um sinal, o tempo está se aproximando. Irmãos, fecha aspas, tá bom? Deixa de ficar olhando para tudo isso, dizendo, é o juízo final. Está chegando o juízo. Mas uma pessoa como um ator morrer, isso não quer dizer que o juízo de Deus está sobre a terra. Ainda não. Mas há sinais de que o juízo virá. Muito bem, queridos. Quando nós estamos falando sobre Jesus ressuscitou e nós também seremos ressuscitados, nós cremos nisso porque a Bíblia fala a respeito disso. Em terceira análise, nós vamos entender assim: por que é que cremos que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos? Porque há fatos históricos. Se você for ver, Pedro atestou, ou seja, Pedro viu Jesus ressurreto, Tiago viu Jesus ressurreto, 5 homens viram Jesus ressurreto, 12 homens, 500 homens viram Jesus ressurreto. Foram provas que Jesus ressuscitou. O próprio Paulo foi talvez o último apóstolo, mas ele testifica ver Cristo. Por isso que a analogia de apóstolo é aqueles que viram, que testificaram ocularmente, ou seja, visualmente a Cristo. Então Paulo foi o último apóstolo e este atesta ter visto Cristo. Então por que eu preciso crer? Primeiro, que Cristo ressuscitou, e segundo, que nós também ressuscitaremos. Agora, é possível crer que Cristo ressuscitou e nós também seremos ressuscitados? Concluindo isso, irmãos, logo eu preciso crer que os mortos, eles vão ressuscitar também. Como seremos testemunha? Como teremos fé? Como nós viveremos o Evangelho? Como nós
pregamos o evangelho, que nós não cremos, que nós ressuscitaremos depois de morto, a nossa fé estaria se tornando vã. Nós se tornaríamos os mais desprezíveis, nós seríamos miseráveis homens. Como diz o texto aí, você vai ler, versículo 19 mesmo vai falar: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você crê no evangelho só para essa vida, você está se tornando, não é eu que estou dizendo, tá bom? É a Bíblia, versículo 19, diz assim: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos pregar o evangelho, que não é só para esta vida, mas é para a vida vindoura. E vamos falar sobre isso então agora. Vamos falar sobre isso. Sim, nós cremos que Jesus ressuscitou e que os nossos irmãos que deitaram, dormiram em Cristo serão ressuscitados também. Serão ressuscitados. Aqueles que dormiram em Cristo, entenda isso para concluir essa parte. Aqueles que dormiram em Cristo, eles ainda não estão no céu, eles estão no paraíso, antessala. E eles aguardam o dia em que serão ressuscitados e todos nós estaremos em glória com o Senhor. Grava essa palavra, em glória, tá bom? Porque a ressurreição fala da glória de Cristo em nós. Aqueles que dormirem, não tendo aceitado a Jesus como seu Salvador, aqueles que morreram, não reconhecendo Jesus como Salvador, viveram uma vida simplesmente essa vida, ganhar dinheiro, viveram, foram, viajaram, aconteceram, deixaram patrimônio, tinham um corpo bom, sabe, era atleta ou não era, não importa. Irmão, morreu sem reconhecer a Cristo, eles ainda não estão no inferno, e não somos nós que julgamos, é o Senhor, é a sua palavra que certamente dará a sentença final, mas eles não estão, ninguém inaugurou o inferno ainda. Eu vi alguém dizendo ontem aí, sabe, num áudio lá, dizendo: mas esse ator que morreu agora já foi para o inferno. Irmão, para começar, ninguém foi para o inferno ainda. Existe algo que Jesus vai explicar ali em Mateus, falando a respeito da antessala do inferno, chamado Hades. Então aqueles que morreram já sem ter a oportunidade de aceitar a Jesus, estão no Hades, aguardando, o dia do juízo. Muito bem, passado essa parte, então vamos responder outra questão muito importante a respeito da ressurreição. Então, como os mortos irão ressuscitar? Isso é divino, irmãos. Isso eu preciso que você redobre a atenção. Eu sei que o tempo passa rapidinho. Toma um café aí, já aproveita para dar uma dedadinha abençoada, uma dedadinha gospel, sabe? E compartilha essa live para outras pessoas serem abençoadas no seu canal. Se você fez isso, tomou um café. Então, como é que as pessoas serão, ressuscitadas? Como? Primeiro nós precisamos entender, na figura em que o texto está dizendo. Olha o versículo de número 36. 36 vai dizer assim: mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos? E como que os corpos deles virão? Então há uma pergunta: como será, o ressuscitado, o Júnior, quando morrer? Como será? Muito bem, aqui ele vai dar a analogia da semente. O versículo 36 diz assim: todo que semeia não é despertado senão morrer. Por isso, para você viver o evangelho, você tem que morrer, filhão. Eu preguei uma mensagem esses tempos atrás na igreja chamado com um convite ao meu funeral. Todos nós temos que ter claro o dia que nós morremos. Morremos para Cristo, morremos para o pecado e revivemos em Cristo. É isso que tipifica o batismo. Versículo 37 diz assim: e quando tu semeias, não semeia o corpo que será, mas o grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão, mas Deus dá-lhe o corpo que lhe agrada. Ou seja, você semeia o corpo da morte e recebe o corpo de glória. Você entendeu isso? Não é assim com a semente? Você lança uma semente, mas ganha um corpo frutífero em que vai embelezar toda a tua propriedade. É assim com a semente. Você planta lá um caroço de manga, um caroço feio, você vai lá e enterra ele na terra,
o que acontece? Ele vai, sabe, eplodir e Deus dará a ele um corpo formoso. Já viu um pé de manga? As folhas bem verdes e totalmente carregado de manga. Irmão, essa é a glória. Então assim, como é para nós? Vai ser desta forma. Nós plantamos o nosso corpo, mas vamos colher um corpo de glória. Daqui a pouco falamos um pouquinho mais sobre o corpo de glória, mas nós plantamos esse corpo de carne e vamos receber um corpo incorruptível. Vamos receber um corpo de glória, vamos receber um corpo resplandecente. Agora, pastor, como é isso? É algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que ainda não chegou ao entendimento do homem, ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. O corpo de glória, aquilo que Deus tem preparado para você, é algo que os teus olhos ou que o teu entendimento racional não pode entender. É algo extraordinário. A Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes à glória do Senhor. Nós nos pareceremos com o Senhor. Agora, para isso você tem que ser semente, você tem que morrer. A ressurreição fala disso. Não tem como ressurgir se antes não tiver morrido. Você tem que crer que aquele que morre com Cristo, este também ressuscitará com Ele. Ressuscitará. Olha o que diz o versículo de número 20. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se a primícia dos que dormem. Cristo foi o primeiro a morrer, e Ele é a prova viva de que aquele que morre nele será ressuscitado em corpo de glória. Versículo 21 diz: pois desde que a morte veio a um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Uau! Quando se fala de ressurreição, está falando do dia do teu triunfo. Está falando do dia em que você vai realmente olhar e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena servir a Deus, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena negar o pecado, valeu a pena dizer quantas vezes necessário foi: eu amo a Cristo, eu não nego a Cristo. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Quando você chegar no dia da glorificação do seu corpo, você vai dizer: valeu a pena. Uau, valeu a pena. Ah, irmão, se você entendesse isso, você colocaria isso como prioridade. A prioridade não é carro, casa, terreno, não é nem mesmo o nosso corpo físico. A prioridade é nós angariarmos recursos na eternidade, onde a Bíblia diz: onde a traça a ferrugem não pode corroer. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida eterna. Não é agora no final, os sinais estão assinalando, Jesus está voltando. Irmão, não perca a tua salvação no final, seja fiel até o fim, porque vale a pena servir a Deus. Cristo deixou a palavra aqui por Paulo, você viu o versículo 20, vai dizer que Ele é a primícia da ressurreição. Uau, irmão, eu preciso terminar. Existe mais duas comparações que vai dar como exemplo de como nós seremos ressurretos, como nós ressuscitaremos. Estamos falando do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre ressurreição, e estamos falando agora, em segunda parte, de que nós precisamos entender como seremos ressuscitados. A primeira forma de entendermos isso é como uma semente. Nós morremos, e morremos num corpo físico para ganharmos um corpo incorruptível. A segunda forma de entendermos a soberania de Deus é olhando para a carne. Aqui no versículo 39, Paulo vai dizer assim: olha a carne, há diversos tipos de carnes, mas Deus deu um corpo glorioso para cada um deles. A carne de peixe, aqui ele estava dizendo fisicamente, o peixe, olha que coisa mais linda é o peixe. Olha a carne branca, olha a carne vermelha, olha a carne dos passarinhos. Então, existem diversos tipos de carnes e Deus deu um corpo a cada um deles. Paulo estava dizendo: não dará também um corpo de glória para você? Olha que maravilha. E em terceiro lugar, ele vai falar: olha os seres celestes. Está falando do sol, da lua, dos astros. Está falando de astros que são infinitamente maior do que o próprio sol. Olha a beleza deles. Se Deus deu um corpo para cada um deles, e eles brilham, e eles ganham, sabe, a nossa admiração, eles se tornam um espetáculo para a terra, quanto mais não será aqueles que o Senhor denomina como filhos
da sua glória. Irmão, isso é glorioso, isso é maravilhoso, você saber que você é filho da glória de Deus, e Ele te dará um corpo de glória muito maior do que todos esses que você pode admirar hoje. Isso é extraordinário, não é? Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você assim, tem tanta coisa que nós poderíamos dizer. Aqui ele vai começar a dizer, olha, o versículo de número 54, e quanto este corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, isso é o mortal, terá sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o seu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias! Será que você não entendeu? Alguns já estão dizendo aleluia. Sabe por quê? Porque o cristão não pode olhar a morte como final. O cristão não pode olhar para a morte e falar assim, mas é agora a morte. Por isso eu sempre digo, irmão, eu vou fazer ofício fúnebre aí, eu vou fazer aquele culto final lá, de despedida, junto com a família, de várias, funerais por aí. E é muito nítido a paz que você encontra num velório em que a pessoa serve a Deus. Eu já vou dizer para você, eu senti em vários velórios a glória de Deus descer. Como se aquilo ali fosse não um velório, como os homens veem, mas como uma festa celestial. Porque quando nós morremos, nós trocamos a corruptibilidade pela incorruptibilidade. Nós trocamos o que é mortal pelo que é infinito, espiritual, pelo que é glorificado, pelo que é aparente aos seres celestiais do céu. Irmãos, então, a morte, Paulo está afirmando aqui, a morte, ela não é o fim, mas é o começo para nós. A morte, ela não traça na vida do cristão a interrupção, mas ela traça o início de uma eternidade com Deus em um corpo glorificado. Irmãos, um corpo glorificado, a Bíblia vai dizer em alguns momentos, como em Daniel, ela vai dizer que teremos um corpo glorificado, teremos um corpo em que resplandecerá uma luz. Agora, pontinho, essa aula, essa palavra não é para hoje, mas eu só quero abrir aqui o teu entendimento porque assim, o que nós fazemos aqui na terra vai denotar a intensidade dessa luz que vai brilhar no nosso corpo. Eu vou só recapitular na sua mente aqui, lá no 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. E se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perca, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Ou seja, aqui está falando daquele que vai ser salvo, mas ele está distinguindo. Existirá corpos mais resplandecentes. Pastor, como isso do céu? Sim, existirá uma graduação dos corpos. Nem todos serão iguais. Você não vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não consigo distinguir nenhum. Também seria muita incapacidade se Deus construísse todos iguais. Parece que até uma construção em série, parece que até o pátio da Volkswagen, da Chevrolet, constrói um carro e todos iguais, em série. Não. Deus, assim como nos deu uma identidade, está aí na tua impressão digital, no céu nós teremos também uma identidade. E nós teremos um brilho, um corpo que será segundo o galardão que você conquistou aqui na terra. Por isso que Paulo termina dizendo, olha que fechamento, irmãos. Uau! Eu estou com vontade de glorificar, irmãos. Olha que fechamento. Por isso que Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, já agora voltei para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você.
o teu trabalho não é vão, o que você está fazendo na obra do Senhor, você está construindo, sabe, no céu. Aquilo que você faz aqui na obra do Senhor com amor, na obra do Senhor na terra, você está construindo no céu. Você sabe por que eu sirvo a Deus, que eu sou pastor, que eu estou na obra, que eu abandonei os meus sonhos para seguir o projeto de Deus? Porque eu sonho com esse dia. Eu sonho com o dia em que eu vou ter um corpo glorificado. Eu sonho com um dia em que eu receberei um nome, o Senhor escreverá o nome, o meu novo nome escreverá, e Ele terá o seu nome também gravado em mim. Eu sonho com um dia em que eu receberei parte da glória de Deus. Se você serve a Deus, sonhe com isso também. Uau! Irmãos, como é difícil terminar. Vamos orar. Eu preciso terminar. Nós temos um tempo que sempre ficamos com você. Não pode exceder muito a 30 minutos, vamos orar. E amanhã a gente está de novo, ou melhor, segunda-feira, tá bom? Estamos de volta, final de semana, vamos cultuar, estamos em avivamento, estamos em chamas, e o Senhor está conosco. Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Alcança as vidas mais distantes, aquelas que estão sem esperança, sem expectativa, aquelas que já desistiram de olhar para esse mundo como um mundo justo, como um mundo de equidade, aqueles que já desistiram de olhar para esse mundo como um mundo que se dá jeito. Meu Deus, que nós possamos hoje ter a nossa fé, a nossa esperança respaldada no Senhor, e que possamos com toda força trabalharmos na Tua obra para construirmos, Senhor Deus, a nossa vida eterna contigo, construirmos, Senhor Deus, o nosso galardão. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a recebermos esta palavra e a gastarmos a nossa vida na Tua obra, Senhor. Eu abençoo a todos, libero a bênção, a vitória, no nome de Jesus. E que o Senhor permita, assim como isso tem sido grandioso para mim, estudar, reviver esta palavra, essas promessas, que o Senhor permita, pelo Teu poder, que o Senhor alcance os mais diversos corações por esse Facebook, pelo YouTube, conforme o Senhor quiser. Meu Deus, abre portas de emprego, eu profetizo. Toca onde, Senhor Deus, há necessidade de emprego. Que o Senhor abra as portas. Nós sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Pode ter muitos nomes, mas o Senhor faz a sua escolha segundo o Teu querer. Meu Deus, cura o que está no leito. Senhor, esteja consolando famílias enlutadas, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão pensando que estão, Senhor Deus, abandonados. Seja o consolo na vida deles nesta sexta-feira, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 7h20, a chapa já vai estar quente. Que você venha conosco, em nome de Jesus.